Sejam bem-vindos ao projeto Amor, Indignação, Esperança. Hoje nós vamos falar sobre educação ambiental. Esse é um assunto bastante difundido e que engloba uma ampla gama de atividades educativas ligadas às questões ambientais. Essa diversidade de ações e de práticas educativas é tão grande que engloba, inclusive, muitas vezes, ações com objetivos bastante diferenciados. E já que sabemos que estamos vivenciando uma grave crise socioambiental, esse assunto ele é de extrema importância. Então, te convido a assistir o vídeo e entender um pouquinho mais o que significa educação ambiental, quais variáveis estão por trás dela e quais são os embasamentos que orientam as diferentes práticas chamadas de educação ambiental. Guerreiras e guerreiros, escolas libertárias e terreiros, amores de todos os tipos, verdades de todas as cores, salve! Para começar, vale a gente trazer uma reflexão sobre qual é a importância desse termo ambiental associado à educação. Será que a educação por si só não basta? Precisa de uma educação ambiental? Isso começou lá na década de 1960, no momento em que a crise ambiental planetária começou a ser percebida de maneira mais intensificada. Então, as pessoas começaram a buscar saídas e possíveis soluções para enfrentar e superar essa crise. Então, a educação ambiental surge atrelada ao fortalecimento do movimento ambientalista no mundo. Aqui no Brasil, o movimento ambientalista ganha força a partir da década de 80, com o movimento dos seringueiros, na Amazônia, no Acre principalmente, sob a liderança de Chico Mendes, que se junta aos sindicalistas e ao movimento agrário de luta por terra, associado também às populações tradicionais, indígenas, quilombolas e agricultores tradicionais. Um outro fato marcante é o fim da ditadura militar em 1985, que permitiu que diversas pessoas que estavam fora do país, exiladas, retornassem e começaram a fortalecer esse movimento que já estava em curso aqui. Em 1992, aconteceu aqui no Rio de Janeiro a Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada Rio 92 ou Eco 92. É a partir daí que se populariza o termo desenvolvimento sustentável, que é um termo muito utilizado hoje em dia, mas que tem algumas contradições importantes. Eu vou falar isso num outro vídeo, tem algumas contradições importantes, principalmente por ter dentro dele a ideia do desenvolvimento. Então, mesmo que sustentável, tem um desenvolvimento. Então, o que significa essa lógica do desenvolvimento? É uma lógica muito ligada às ideias capitalistas neoliberais, mas é um assunto que eu vou me aprofundar depois. Ao longo dessa trajetória, surgem diferentes perspectivas de educação ambiental, com objetivos e referenciais bastante distintos. Luce Sauvé, numa publicação de 2005, ela classifica 15 correntes de educação ambiental. Outros dois pesquisadores muito importantes para o campo da educação ambiental, chamados Felipe Lairargues e Gustavo Lima, publicaram em 2014 um artigo em que eles identificam 3 macrotendências da educação ambiental brasileira. São elas a conservacionista, a pragmática e a crítica. A conservacionista possui grande influência da ecologia e se embasa na valorização dos elementos naturais, da ligação do ser humano com a natureza e nas mudanças individuais para alcançar essa transformação no planeta e conseguir construir uma sociedade mais sustentável. A pragmática se alinha à ideia do desenvolvimento sustentável, então ela está muito pautada na preocupação com o consumo e com o uso de recursos naturais. Ela tem uma forte ligação também com a certificação de empresas poluidoras, para que essas empresas desenvolvam tecnologias e se apropriem de tecnologias que reduzam o seu impacto ambiental. Um fato importante a ser destacado é que, apesar de terem importantes contribuições, de modo geral, essas duas macrotendências não questionam, não levam em consideração os aspectos sociais.
E é aí que mora um problema. O fato de não considerar essas dimensões acaba gerando ações pouco transformadoras. O seu potencial de catalisar mudanças, de gerar transformações significativas na sociedade, uma redução significativa dos problemas socioambientais, acaba sendo reduzido. E aí entra uma outra macrotendência, que é a macrotendência crítica. A educação ambiental crítica ela é pautada numa problematização politizada e contextualizada da ampla gama de questões que envolvem os problemas ambientais, na verdade, socioambientais. Então, ela é contextualizada com cada realidade. A gente não pode falar de um problema ambiental de modo genérico. É preciso que cada questão que está sendo analisada seja contextualizada com aquela realidade. Pode ser um problema rural, um problema urbano, um problema em um grande centro, um problema ligado às periferias urbanas. Então tem múltiplas realidades. Esse é um aspecto que permite que ela faça mais sentido para aquela realidade e que consiga permitir que as pessoas envolvidas nesse processo educativo ambiental consigam elaborar saídas mais significativas e desenvolver soluções mais efetivas para lidar e buscar a superação desses problemas. Dentro da educação ambiental crítica, quando a gente fala de um problema ambiental, a gente não deixa de fora as questões sociais, as questões políticas, as questões econômicas, históricas e culturais que estão inseridas dentro daquele contexto. Então, dentro das elaborações teóricas sobre educação ambiental, essa ampla diversidade existente nesse campo é dividida em duas categorias que nos ajudam a entender melhor. Tem autores que criam diversas categorias que são importantes, mas, em resumo, tem duas classificações que nos ajudam, que é a educação ambiental conservadora e a educação ambiental crítica. É uma dicotomia, é uma divisão que acaba deixando de fora algumas nuances importantes, mas ela nos ajuda a compreender essa diversidade. A educação ambiental conservadora seria essa educação ambiental que não tem uma preocupação mais efetiva com os aspectos sociais, com os aspectos políticos, com os aspectos econômicos. É uma educação ambiental mais generalista e acaba sendo um pouco mais superficial em muitos aspectos, porque ela não questiona as relações de poder, as desigualdades e as injustiças sociais e políticas que existem dentro da nossa sociedade. Ela se apega à dimensão ambiental de modo mais estrito, tentando trazer soluções generalizadas para toda a sociedade. A educação ambiental crítica, por outro lado, é essa educação ambiental contextualizada com as diferentes realidades locais e preocupada com as dimensões sociais, políticas e econômicas. E uma grande questão a ser considerada é que esse discurso da educação ambiental ou da sustentabilidade, hoje em dia, ele está sendo apropriado por organizações, empresas e pessoas com objetivos bastante questionáveis. Existe até o termo greenwashing, ou marketing verde, que empresas que são poluidoras, que exploram mão de obra, que exploram recursos naturais, exploram seus trabalhadores, mas tem uma roupagem verde, é como se fosse apenas uma capa sustentável. Só que no fundo ela não tem práticas sustentáveis. Tem uma questão ainda bastante relevante, é que muitas vezes esses discursos eles estão tão presentes na nossa mente, no nosso cotidiano, que mesmo quando a gente quer ter uma ação mais transformadora, a gente acaba facilmente caindo em meios que estão alinhados à educação ambiental conservadora. A gente acaba não sabendo muito bem como aprofundar esse debate no dia a dia da escola, por exemplo, né? E aí tem um autor chamado Mauro Guimarães, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que criou um termo chamado armadilha paradigmática. Seria o fato de que há um paradigma, um discurso sobre o meio ambiente predominante, né, um discurso predominante, que está entranhado na nossa mente, está inserido na nossa mente.
e a gente acaba caindo numa armadilha quando a gente tenta desenvolver uma ação ambiental, mas ela acaba não sendo transformadora. A gente acaba tendendo para esse discurso hegemônico, para esse paradigma, essa ideia dominante. Pensando nisso, entra um outro problema. Tá bom, Paulo, você falou disso tudo, dessas diferenças, falou que existe essa armadilha paradigmática que muitas vezes a gente acaba caindo, mesmo quando bem intencionados, mas como que eu faço então para desenvolver uma educação ambiental transformadora, uma educação ambiental efetiva na escola? E aí? Bom, essa dúvida já me bateu também muitas vezes e foi justamente ela que me levou a pesquisar sobre educação ambiental durante o mestrado, lá em 2015. E eu já publiquei um trabalho sobre isso, com reflexões sobre possibilidades e limitações para o desenvolvimento da educação ambiental crítica em escolas. Eu vou divulgar aqui também o artigo e em breve eu vou gravar um outro vídeo falando só sobre isso. Como que a gente pode desenvolver uma educação ambiental transformadora nas escolas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e até a próxima. Serenidade em tempo de tempestade, liberdade sempre.